Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesse quarto domingo do tempo comum, a palavra de Deus vem tocar os nossos corações com o Evangelho, onde nós ouvimos o Sermão da Montanha, assim chamado, ou também conhecido como o Sermão das Bem-aventuranças. Nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto de uma montanha começa a ensinar. É interessante pensarmos em dois detalhes antes de meditarmos propriamente o Evangelho. Nós acabamos de ler um trecho do Evangelho de São Mateus. E São Mateus está no início da era cristã, escrevendo principalmente para os judeus que estão se convertendo a Jesus Cristo, que estão reconhecendo a Jesus Cristo como Messias, Senhor enviado por Deus. Essa imagem de um homem sentado no alto de uma montanha, ensinando e colocando como que regras de vida, como que mandamentos. Para o judeu do primeiro século, isso traz nitidamente uma imagem que eles já tinham ouvido falar. A imagem do Êxodo, de Moisés, no alto do Monte Sinai, com as tábuas da lei, pronunciando os mandamentos de Deus do Monte Sinai, os 10 mandamentos, o Decálogo. Então, para o judeu, olhar Jesus naquela imagem e remontar e relembrar essa imagem do Antigo Testamento, faz com que eles reconheçam a Jesus como um novo Moisés, como aquele que, e o próprio Jesus vai dizer, que não veio para abolir a lei e os profetas, ele não veio para renegar a antiga aliança, mas pelo contrário, ele veio para dar-lhe pleno cumprimento, veio fazer com que o mandamento do Antigo Testamento seja levado agora à sua realização plena e perfeita na vida dos seus discípulos. Hoje, nosso Senhor vai falar as bem-aventuranças. São 8 bem-aventuranças que São Mateus coloca aqui. Diferente dos 10 mandamentos, diferente daquilo que Moisés ensinou no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Moisés, quando ensinou os 10 mandamentos, ele colocava como que as bênçãos para quem cumprisse e as maldições para quem descumprisse. Ora, se você ama a Deus, vai acontecer isso na sua vida, essa bênção. E se você não ama a Deus, ou se você não ama o próximo, vai acontecer isso. Nosso Senhor aqui não coloca os mandamentos ou as bem-aventuranças num formato de bênção e maldição. Faz isso e ganhe isso, faça isso e perda isso. Não. Nosso Senhor traz as bem-aventuranças muito mais como um cumprimento perfeito da lei. E aqui,
É interessante pensarmos um pouco no sentido dessas palavras. Nosso Senhor repete: bem-aventurados, bem-aventurados. No latim, essa palavra é beatus, e do grego makarios. Essa palavra significa felizes. De algum modo, o que nosso Senhor está dizendo aos seus discípulos é: se você quer ser feliz, faça isso. Se você quer caminhar na presença de Deus e quer alcançar uma felicidade não passageira, efêmera, faça isso. De algum modo, todos nós queremos ser felizes. Ora, ninguém aqui entrou hoje nessa igreja ou acordou pensando: hoje eu quero ser triste, eu não quero ser feliz. A felicidade é um desejo que está inerente ao coração humano. Todos nós queremos ser felizes. E compreendam o que eu vou dizer: até quando pecamos, estamos desejando uma felicidade do modo errado, no lugar errado, do jeito errado. Mas até o pecado, de algum modo, para o ser humano é uma busca infeliz da felicidade. Infeliz porque promete o que não pode cumprir. O pecado, ele de algum modo tenta ludibriar, e o inimigo, ele é muito astuto nesse sentido. Ele tenta prometer algo que não pode cumprir. Ele não é muito criativo. Então, ele já fazia isso desde o Éden com os nossos primeiros pais. Ora, se você comer esta fruta, você vai ser poderosa, vai ser poderoso como Deus. Mas na realidade era uma mentira. O pecado promete o que não pode cumprir. Pense em um pecado e pense qualquer que seja esse pecado. Em última instância, ele promete a felicidade, mas só oferecerá um prazer curto, momentâneo, falso e não duradouro. Nosso Senhor, quando repete no Evangelho, ou quando utiliza a palavra beatos, bem-aventurado, ele quer falar aqui de uma felicidade, mas não é esta felicidade passageira, esta felicidade efêmera, não. Nosso Senhor, de algum modo, está dizendo que se nós queremos ser felizes, uma felicidade eterna, uma felicidade verdadeira, nós devemos, já nesta vida, buscar viver na esperança disso. Como assim, Padre? Na esperança disso. E quem talvez melhor compreendeu isso foi São Paulo, hoje na segunda leitura aos Coríntios. São Paulo diz que Deus escolheu o que é fraco para confundir os fortes. Deus escolheu aquilo que parece muito simples para confundir os sábios. O que nosso Senhor está dizendo, e agora voltamos ao Evangelho, é que se nós queremos ser felizes eternamente, se nós queremos alcançar uma felicidade verdadeira e não passageira, nós precisamos, nesta vida, de algum modo, renunciar a prazeres passageiros. Essa é a matemática de Deus. Felicidade eterna não combina com prazeres passageiros. Mas, Padre, então isso significa que nessa vida eu não vou ter nenhum momento de felicidade? Nessa vida eu não vou ter momentos que me façam rir, alegrar? Perdão. Padre, o senhor está dizendo então que nessa vida eu não vou ter momentos de felicidade? É claro que vai. Porque Deus fez-nos para a felicidade. E Deus fez-nos para a felicidade. Deus nos quer felizes. E a felicidade é possível nessa vida quando nós cumprimos a vontade de Deus. Pense concretamente, pense agora o contrário. Eu pedi para pensar no pecado e sempre em prazeres passageiros e efêmeros. Agora pense naquilo que Deus te proporciona viver nessa vida. Felicidades verdadeiras. Pense no seu casamento abençoado por Deus.
Pense no sorriso inocente e feliz dos seus filhos. Pense em um trabalho justo, honesto, verdadeiro. Isso tudo traz felicidade. Uma felicidade que não se resume a momentos dessa vida. Quem de algum modo busca viver na felicidade do casamento e na fidelidade do matrimônio, encontra uma felicidade verdadeira já nessa vida e uma felicidade eterna na vida eterna. Aqui, o que nosso Senhor ensina-nos no Evangelho, em primeiro lugar quando nós renunciamos prazeres passageiros, nós abraçamos felicidades eternas. Quando nós buscamos nessa vida renunciar de algum modo àquilo que nos dá prazer, Ele nos abençoará com felicidades eternas. Eu cito duas bem-aventuranças que nosso Senhor diz. Aqui não dá para meditar longamente sobre cada uma das 8, mas eu me concentro em duas de modo especial. Quando nosso Senhor diz que bem-aventurados são os mansos. Ora, num mundo onde todos querem ter razão, onde todos querem vencer combates e tudo mais para ter coisas muitas vezes, ele diz que bem-aventurados são os mansos, porque possuirão a terra. Amados, quando nosso Senhor diz isso, Ele está de algum modo convidando a percebermos que não é a rivalidade, ou não é as rusgas da vida que nos farão possuir bens. Não, pelo contrário, essa terra a qual Ele fala, e aqui não se resume somente a bens passageiros ou materiais, Ele está falando que aqueles que verdadeiramente buscam viver em mansidão, e para o judeu a terra de algum modo era segurança, terão segurança. E uma segunda bem-aventurança da qual ele fala é: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ora, quando nós muitas vezes nessa vida ou nesse mundo queremos fugir daqueles que causam mal, ou queremos que aqueles que causam mal sejam sempre punidos, sofram pelo mal que cometeram, ele fala de misericórdia. Alcançar a misericórdia de algum modo pressupõe ser misericordioso. Agora, a maior de todas as bem-aventuranças, sem sombra de dúvidas, é aquela em que nosso Senhor diz: bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Eu convido a cada um a pensar em um instante nessa bem-aventurança, porque em última instância o que nosso Senhor está falando aqui é da santidade. O caminho para a felicidade, essa felicidade da qual nosso Senhor fala, é o caminho para a santidade. Não é possível ser feliz com Deus se não for buscando uma vida de santidade. Não é possível viver na graça de Deus se não for buscando cumprir essa vontade do Senhor. Quando ele fala desses puros de coração, porque verão a Deus, nosso Senhor está falando da santidade. Os santos foram aqueles que já nesta vida viviam a santidade. Já nesta vida viviam aquilo de que fala a bem-aventurança. Eles viviam a pureza de coração. Quem de nós é capaz de pensar na vida de um santo e já não ver nesta vida pessoas que estavam com os pés no chão, mas o seu coração já estava voltado para o céu, o seu olhar, a sua vida já mirava o céu? A santidade passa por isso. Viver nessa vida já compreendendo e desejando o céu, desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Desde uma mãe e um pai, e aqui é bonito ver os casais com seus filhos, desde uma mãe e um pai que com paciência, tantas e tantas vezes renunciam ao sono, ao cansaço, para cuidar dos seus filhos com amor e com paciência. Aqui, de algum modo, já é a bem-aventurança. Um marido e uma esposa que busca viver com fidelidade, com paciência, com entrega total ao seu matrimônio. Aqui já há bem-aventurança. Pensar, e São José Maria Escrivá diz isso: Deus não te tira de onde você está, mas te faz santo onde você está. A santidade passa por isso. A beatitude, a felicidade passa por isso.
E muitas vezes, e aqui eu concluo, o demônio tenta nos mostrar o contrário, tenta nos mostrar que a santidade não está aqui, não está onde você está, não está fazendo o que você faz, e nos faz desejar uma pseudo-felicidade no pecado. Eu só vou ser feliz quando eu tiver aquilo, eu só vou ser feliz quando eu não estiver mais aqui, mas quando eu estiver lá. Eu só serei feliz se não estiver com essa pessoa, mas com aquela. Pensar que, de algum modo, repito, foi isso que ele fez e é isso que ele sabe fazer. Mentir e mostrar uma falsa felicidade onde ela não existe. E tenta muitas vezes, por meio do pecado, fazer-nos vendar a visão e não ver a felicidade onde ela verdadeiramente está. Amados irmãos e irmãs, que o Senhor nos dê a graça de viver essas beatitudes, de viver essa santidade, essa felicidade. E só a viveremos, só seremos felizes fazendo aquilo que Deus nos chama a fazer. Santo Afonso Maria de Ligório dizia que a felicidade está em obedecer a Deus. E obedecer a Deus está em querer o que Deus faz e fazer o que Deus quer. Eu repito, a felicidade está em obedecer a Deus. E obedecer a Deus é querer o que Deus faz e fazer o que Deus quer. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos as bem-aventuranças no cotidiano, no concreto, na realidade de nossas vidas. Um instante de silêncio, peçamos ao Senhor a graça de sermos também nós bem-aventurados.